Então, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso básico de gnose, agora com o tema de número 2. Nós estamos hoje no dia 9 de dezembro de 2012. Esse tema de número 2, na realidade, no curso presencial, ele está inserido dentro do tema 1. Essa divisão foi apenas didática, divisão didática, né, de extrema necessidade de nós estarmos fazendo a adaptação na época dos vídeos da YouTube, que era de 10 minutos. Então tivemos que adaptar dentro desses 10 minutos para poder ter acesso à internet, para poder estar nos ajudando aqui hoje nessa sala de conferência online. Então, esse tema, na realidade, ele fala da história, né, do movimento gnóstico, ele fala da história da dinâmica do conhecimento. Então, ao estudarmos física, né, nós aprendemos muito bem sobre o movimento, né? Sabemos que toda a movimentação tem os elementos do movimento, que é a velocidade, a aceleração. Todo movimento, para ficar definido, precisa de um ponto de partida, um ponto de chegada, precisa de um referencial. Então são termos físicos, né, do conhecimento epistêmico. Levando para o conhecimento gnóstico, ele também tem a sua movimentação. A gnose é o conhecimento, mas o conhecimento por si só não se movimenta, então não é dinâmico. Né? Para adquirir a dinâmica, para adquirir movimentação, então ele precisa de pessoas, né, vivas. E assim se constituiu o movimento gnóstico, ou seja, a movimentação do conhecimento ao longo da história, desde o início do mundo até chegar aos nossos dias. Então vamos começar bem lá do princípio, do início, né, do começo da iniciação. O conhecimento, então, ele é gerado por Deus. Deus é o maior conhecedor de tudo. Então é preciso que nós aprendamos através de experiência prática, de meditação, chegarmos mais próximo daquilo, perdão, né, daquilo que é Deus. Logicamente que as religiões nos colocaram um Deus antropomórfico, uma figura humana, com características humanas. Então, ao aprendermos sobre tudo isso, nós vamos verificar que Deus, como diz o venerável mestre Samael, ele pode assumir 7 formas, nos 7 dimensões do universo, mas a forma mais elevada de Deus é a não forma. A forma mais elevada de Deus é aquela que entra no absoluto. E daí eu pergunto para vocês, o que é que entra no absoluto de nós? Todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos atrás de um propósito, que é o propósito de nos libertarmos. Mas libertar do quê? Das leis que nos prende, né? Ao mundo samsara, a essas recorrências absurdas. E quando nós libertarmos disso, significa que nós voltamos para a casa do Pai, para o absoluto. E o que entra no absoluto? No absoluto não vai entrar nada de nós que tenha forma, nada que tenha imagem, nada que tenha representação. Porque o absoluto é o mundo de apenas uma lei, é o mundo do amor. Então só entra o amor. O amor que nós pudermos construir ao longo de toda essa existência. E isso é uma substância invisível. Quem é que pode ver o amor? Quem é que pode dizer que o amor tem cor disso, cor daquilo? Quem é que pode sentir o peso do amor? Não se pesa. Quem é que pode apalpá-lo, né? Quem é que pode cheirá-lo ou sentir o gosto? Então o amor é quase que indefinível, né?
é incognoscível, e o amor é Deus, é a substância divina que os atlantes falam que a faísca divina presente na vida. A vida é Deus, a vida é amor. Então é isso que entra no absoluto, é esse o conhecimento. Então aqui nós estamos adquirindo um tipo de conhecimento. Quando entrarmos no absoluto, como diz o venerável mestre Rabulu, aqui é o jardim da infância, é o nosso kinder. Quando adentrarmos o absoluto é que começamos a adquirir e aprender o verdadeiro conhecimento, e esse conhecimento é infinito. Então, dividindo esse universo absoluto, que é do uno, né, do uno presente, do onipotente, do oniconsciente, que é o amor que está presente em tudo, em substância, vamos para o universo físico, que é o universo relativo. Aí tem o movimento, tem a bipolaridade, se manifesta o mundo bipolar, tristeza, alegria, prazer, dor, escuro, luz. Então esse já é o mundo, o universo relativo, é onde nós estamos, é onde tem a lei. E aí, para você referenciar movimento, né, você tem que ir ao contrário. Qual que é o contrário de movimento? É o repouso, né? Então, qual que é o contrário de luz? As trevas. Então começamos a estudar o conhecimento por aí. Então, és conhecedor de todas as coisas, tanto do absoluto como da relatividade, que uma coisa existe em relação à outra, é Deus. Deus é um termo conhecido nosso, no nosso português, que nas outras línguas tem uma outra palavra, mas o sentido é o mesmo. Então, Deus, ele é indefinível, não tem definição. Você vê por aí os crentes, né? Que eu digo crentes são as pessoas das 60 mil religiões que estão numa fase de desenvolvimento do conhecimento ainda, né? As pessoas tentando definir. Então tem um provérbio árabe que diz o seguinte: quem conhece Deus verdadeiramente jamais tenta defini-lo, porque não há definição. Agora as pessoas que não o conhecem, né, é que vão buscar uma definição. Do conhecimento gnóstico, o que nós temos mais aproximado, né, para definir Deus, nós vamos no Paulo, o apóstolo, e também no Moisés. Deus aparece para Moisés, né, mas aparece como, né? Uma energia, um fogo, e Deus não vai falar para Moisés: eu existo, né? Eu me chamo João, me chamo José, me chamo Joaquim. O que Deus falou para Moisés? Deus falou: eu sou. Então Deus não existe. Senão ele falava: eu existo, né? Ele não disse isso, ele disse: eu sou. Porque sou, o verbo ser, é muito mais forte do que o verbo existir. Quem existe somos nós, que temos um começo, um meio, um fim, nascemos, morremos. Deus é eterno, não nasce nem morre. A vida que está em nós é eterna, é Deus. Ela não nasce e não morre. A nossa vida não começou conosco ao nascermos e nem terminará quando nós morrermos. Ela é eterna, então esse é Deus dentro da gente. Então é isso que volta para esse conhecimento. Então, Deus, na realidade, não tem nome, ele não daria nome para ninguém, que ele é tudo, né? É o que está em tudo. As pessoas é que colocaram o nome, e ainda as pessoas colocaram o nome de uma maneira errada. Nós podemos defender a tese perante qualquer pessoa, né, com conhecimento de cátedra, que esse nome de Deus está equivocado. Deus, não é isto. Isto foi um nome dado por machistas, né, que estão lá até hoje. Machista, por ser macho, né, deu um nome masculino para Deus, né? Ó Deus, God, né? Vê se chamam de nome feminino. O único feminino que você vai achar de Deus é só na cabala hebraica, né? Você vai encontrar Eloá, que é o feminino de Elohim, mas aí já são dos querubins, né? Dos seres angelicais.
Mas de Deus mesmo não. Então deram nome para uma coisa que não tem nome, que é absoluto, né? Unitotal, onipresente, oniconsciente, e o nome machista. Isto a força que o homem faz para tentar definir aquilo que não tem definição, né? Então esse é um princípio divino, ele é invisível, né? Ele não tem nome e é assim como o amor, que não dá para... O que que dá para a gente fazer com o amor? Dá para a gente senti-lo, né? Quem sente o amor, principalmente naquela fase jovem que a gente encontra o primeiro amor, né? É bastante sensível, né? A mãe, o amor de uma mãe por um filho, né? Então dá para sentir o amor, mas não dá para defini-lo. Então também é Deus assim. Então nós vamos encontrar na maçonaria, né? Aqui em Santos, não sei se vocês conhecem, quem já veio aqui, vai ver que é um local rico em simbologia da maçonaria, porque aqui foi, né, o berço nacional da maçonaria, trazida pelo José Bonifácio, né, que foi o patriarca da independência, que a família imperial, por intermédio de Dom Pedro, trouxe a maçonaria de Portugal. Então aqui reflete os símbolos maçons por toda a cidade, né? Nos ônibus, o símbolo do brasão da prefeitura. Se vocês forem na prefeitura, tem um anjo da direita, que é o Joaquim, do lado esquerdo o Boaz, com a espada, todos eles, né? E tem o triângulo, quem não conhece o triângulo da maçonaria, né? Que é um esquadro, né? E o compasso, e no meio tem a letra G. Então G é de gnose. Então isso significa que a maçonaria foi uma ordem gnóstica, né, que na sua época passou o conhecimento gnóstico. É a sétima letra do nosso alfabeto, é a sétima, é a força, né? Então, o nome de Deus em inglês de God, né? Então a maçonaria é de Deus. Quem não conhece, como a maioria dos crentes, né, diz que a maçonaria é do diabo, né? Não, mas aquilo ali é Deus, é God. Então o G significa gnose presente na maçonaria. Reparem vocês nos símbolos maçônicos, quando passar perto de um templo verdadeiro da maçonaria, que o templo tem 3 degraus. Então isso simboliza os 3 fatores de revolução da consciência. E lá dentro dele tem toda a simbologia que os verdadeiros maçons, que já não existe mais, conhecem essa simbologia, que por detrás desse símbolo está o verdadeiro conhecimento gnóstico. E hoje eles entendem isto como filosofia. Eu tenho meus parentes na maçonaria, de vez em quando vou lá visitá-lo. Me perguntam para mim qual o significado daquilo que está lá dentro do templo. Mas não são vocês, são maçons? Então se perdeu a conexão com o espiritual. Hoje a maçonaria é uma grande confraria material, por sinal muito elevada, né? Porque eles se solidarizam em tudo, prestam serviço, colabora um com o outro, coisa que não fazemos nas outras religiões, só quem está lá dentro que sabe, mas está destituída dessa parte material. Quando eu comecei a gnose na velha ordem, fui na casa de um maçom que tinha aqui em São Vicente, Santos, que é o Dr. Salim Mansur, que foi deputado no Rio de Janeiro, quando o Rio era capital do Brasil. E ele recebeu na sua casa, que se hospedou ali, nada mais, nada menos que o anjo Adonai. Vocês conhecem o anjo Adonai, aquilo que Jesus pronunciava, né, na sua mãe, Adonai, Adonai. Adonai é um anjo do raio do amor, da medicina, né, da cura. E o doutor Jorge Adum, que foi o expoente da maçonaria no tempo que a maçonaria passava o conhecimento gnóstico, ele era o Bodhisattva do anjo Adonai. Então esse anjo Adonai esteve no Brasil e se hospedou na casa do Dr. Salim Mansur. E o anjo Adonai gostou do Brasil, que ele é um libanês, o Dr. Jorge Adum, e passou a morar aqui no Brasil. Então vocês podem ler os livros da maçonaria, principalmente a Chave do Reino Interno, que é do Dr. Jorge Adum, o Mago Jeff, que vai ter a mesma iniciação gnóstica. Na Chave do Reino é igualzinho
o matrimônio perfeito do Venerável Mestre Samael, com a única diferença que na maçonaria ainda não era dado, né, a develar o arcano. Então a chave do reino está em chaves. Matrimônio perfeito devela. Então nós que tivemos acesso ao matrimônio perfeito, aprendemos a interpretar os símbolos, podemos voltar lá na maçonaria e ler, entender a chave do reino interno. Então foi assim, maçonaria, perdão, passou o conhecimento na sua época. Como assim passou o conhecimento na sua época, hoje não passa mais? Não. Cada instituição mística, né, aqui na Terra, é dirigida pelo Colégio Iniciático, comandado por Sainat Kumara. Então vem um mestre com uma programação, com conteúdo, com objetividade, com estratégia, com metodologia adequada ao seu tempo. Cumpriu o programa, o mestre vai embora, o mestre é a luz, retira-se a luz, o mestre é o pontífice, né? Retira-se a ponte, ninguém mais passa. Na prática, isso quer dizer que tem um cabo de conexão da energia aqui da terceira dimensão com a quinta dimensão. Quando o mestre vai, corta esse cabo, não há mais conexão. Então, é no momento que aquela ordem espiritual ela até cresce, ela fica mais pujante, cheia de gente, mas é a hora que materializa. Então passa a ter festas, ter bailes, ter comemorações de aniversário, festa de fim de ano. E o pessoal que está ali dentro não se apercebe que só está materializando. A parte espiritual já não tem mais. É isso que acontece com a maçonaria de hoje. Tem de tudo, menos a conexão com os mundos internos. Então ali você não vai encontrar gente que se conecta, né, com a loja branca nos mundos da quinta dimensão, no mundo astral. Você não vai encontrar ninguém dali na igreja gnóstica. E isso quer dizer, trazendo para o termo gnóstico, que cada ordem espiritual tem um começo, um meio e um fim, passa conhecimento na sua época, depois ela é fagocitada pela entropia. Então a maçonaria hoje já não tem mais nada que a entropia comeu. Mesma coisa aconteceu com a Rosa Cruz. A entropia acabou, ela passou a gnose na sua época, a entropia acabou. Hoje lá você vai estudar toda a gnose de forma teórica e você não chega à iniciação nunca porque não tem mais na forma prática, né? Passou seu tempo, assim foi os alquimistas, né? Assim foi com os cruzados, assim foi com a teosofia da Mestra Blavatsky, assim foi com a antroposofia, né, do Rudolf Steiner. E depois de tudo isso veio a gnose, assim foi também com a gnose. O movimento gnóstico instituído, né, teve a velha ordem, teve o seu tempo, a entropia acabou, teve que reformular, veio o reformulador, que é o venerável mestre Rabulu, a maioria do povo não reconheceu, gnóstico, né? Então ele reformulou e também teve o seu tempo. A primeira coisa que o venerável mestre Rabulu fez, né, ao estar chegando o fim da sua vida e não tendo ninguém para continuar, foi destituir a ordem gnóstica institucionalizada. Eu estava na gnose nessa época como presidente de grupo, eu peguei a carta na minha mão. E na carta o venerável mestre Rabulu dizia: a partir de hoje, o movimento gnóstico passa a ser uma instituição pseudo-esotérica, como todos os outros movimentos religiosos, como todas as religiões. E aí o que fizeram os gnósticos que estavam ali? Não aceitaram a instituição do mestre. Mas foi isso que ele fez. Ele estava fazendo o quê? Ele desativou lá em cima, ele estava indo, corta a conexão, o mestre não fornece mais energia, e aqui ia ficar pseudo-esotérico. O povo que não aceitou continuou lá na gnose mais uns anos, hoje está todo mundo fora, encontra-se nego nas mais diferentes religiões, enquanto as pessoas na maçonaria voltaram para a maçonaria, para a Rosa Cruz, encontra-se na macumba, né? Até na macumba tem. E a maioria dos estudantes gnósticos estão na ayahuasca, no chá do Santo Daime, né? E na gnose mesmo, eles nem querem mais falar, não aguentam mais ver falar em Venerável Mestre Samael, nem Rabulu, são adversários.
E eu vi centenas deles saírem da minha família, que era a família inteira. Nós éramos família de 5 instrutores, hoje não tem mais ninguém. Eu, para falar de gnose, eu tô aqui sozinho na minha casa, nem ninguém chega perto, né? Então é assim que acontece com a chamada entropia. Então, os mestres, né, da Loja Branca, no Colégio Inicial, vêm dar um choque para tirar a humanidade do sufoco. Alguns entendem esse choque, acompanham as reformas, né, do movimento, e outros ficam por ali. De forma que hoje nós estamos aqui, se verdadeiramente alguém fosse iniciado aqui, fosse vir mesmo esse conhecimento na prática, vai ter que passar pelas provas nos mundos internos. E tem uma prova a mais hoje, que é a prova dos dinossauros, né? A prova do dinossauro é da gnose dinossáurica. A gnose dinossáurica não é essa gnose samaliana, é a gnose da velha ordem antiga. E até da nova ordem, que também já tornou antiga. Então, nessa prova, você é colocado no meio do dinossauro, que se apresenta em círculo, cada monstro mesmo, e tenta te pegar. Se você perder a prova ali, significa que você vai ficar preso à gnose antiga, aos conceitos antigos. Você vai ser bom de runa, vai ser bom de lamoseria, bom de cabala, bom de numerologia, bom disso, aquilo, mas não presta para a morte, para a revolução da consciência, nem para aplicação nenhum dos 3 fatores. Então, isso é a prova do dinossauro. Então, isso significa que essas ordens passaram o conhecimento, cada um ao seu tempo, nós não devemos ficar presos a elas. É assim como a moda, né? Isso chama paradigma. Os paradigmas, eles mudam. Eu, quando cheguei aqui em Santos, eu fui para o exército, eu ia correr na praia, o pessoal passava de manhã, eu estava treinando para as provas do exército, jogava pedra na gente, passava de caminhão, né, porque não tinha ônibus, e xingava a gente de tudo quanto é nome, e entre eles ele dizia que a gente estava correndo ali porque era gay, né, corrida era coisa de gay. E aí o que aconteceu? Isso faz muito tempo, vocês não eram nascidos. Bastou um cidadão chamado Dr. Cooper escrever um livro dizendo: olha, gente, correr faz muito bem para o coração. Esse livro do mestre do método Cooper tem na livraria até hoje. Então mudou o paradigma. O pessoal, você vai na praia, tava todo mundo sentado debaixo do guarda-sol ali, todo mundo deitadão, todo mundo gordo, né? Hoje você vai à praia, tá todo mundo se movimentando, todo mundo corre, vieram as corridas. Hoje aqui tem centenas e milhares de corridas, né? De corredores que participam de São Silvestre, uma série de coisas. Então mudou o paradigma. Assim, também foi com o movimento da moda, né? Isso muda mais rapidamente. Antigamente você tinha algumas pessoas de bolsa tiracolo na rua, poucas, né? E os outros criticavam. Então aquelas poucas são os ponta de paradigma, os pioneiros, né? Então aqueles criticavam, não vou usar bolsa, porque isso é coisa de pederasta, sei lá o que, isso, aquilo. Não usavam. A moda, depois se encontrava mais gente, muita gente aderiu, a moda se foi e hoje se encontra poucas pessoas com a tiracolo na rua. Então essas poucas são aqueles que eram resistentes, veio a aderir à moda muito tarde, quando ela já tinha ido. Assim é no paradigma também do conhecimento gnóstico, né? Às vezes a pessoa está lá nas catacumbas, né, na gnose da catacumba, ou dos essênios, né, que tem aí algum menos dos essênios, de outro, e a gnose já está em outro patamar, já está em outra, já foi dada muitas choques, né, chama-se choques, muitas oitavas, para que o conhecimento do Cristo vivo, né, fique vivo. Então é isso que nós temos que entender. O pessoal da velha ordem, que está hoje na velha ordem, é exatamente todo aquele pessoal que não entendeu a gnose de uma forma esotérica no mundo interno, não fez o trabalho de evolução da consciência sobre si, não entendeu as mudanças e está preso ao passado. E daí possivelmente não sairá nesse Mahavantara. Então as pessoas não aceitou as mudanças, né? Não aceitou o próprio mestre Samael, que é ele quem determinou para que as mudanças fossem feitas. Então é assim que acontece, né? Isso aconteceu com os alquimistas, que deu naquela época pessoas importantes, os alquimistas, como a gente já falou, o que eles queriam?
Tudo que nós queremos agora, transformar metais pesados em ouro, isso é simbólico. Metais pesados simbolizam o ego, o ouro é a consciência. Nós não queremos transformar o ego em consciência, então eles colocavam como metais pesados em ouro. Então eles tinham dois princípios: transformar metais pesados em ouro e encontrar o elixir da longa vida. Esse elixir da longa vida nós encontramos na forma do que? De transmutação sexual. Tanto é que era em código, né? Era muito escondido, era muito secreto. Os alquimistas eles montavam uns verdadeiros laboratórios. Então você chegava para visitar o laboratório deles, estava cheio de pipeta, de bureta, de produtos químicos, de reagente e tal, saindo fumaça para todo lado. E você encontrava a esposa dele com avental branco com o símbolo, né, da gnose, como ele era sacerdote, a esposa era sacerdotisa, mas só podia ler aquilo quem tinha iniciação, e se descobrisse matavam, né? Então assim que foram os alquimistas. Entre eles tem o descobridor da penicilina, que é o Dr. Alexandre Flegman, né? Que ele era um menino pobre, não sei se vocês sabem a história, era filho do jardineiro, estava lá perto, né, um dia em festividade, o seu patrão com todos os convidados, gente muito rica lá na Inglaterra, daquela época dos casarões, já com piscina, e de repente cai uma criança infante, né, muito pequenininha na piscina. Os adultos estavam distraídos longe, a molecada ali tentou fazer de tudo para salvar o menino da piscina e não conseguiu. E aí esse moleque, né, sai correndo, o filho do jardineiro, vai lá, salva aquele menino que estava já prestes a morrer, ainda com vida, em estado lamentável. Nisto chega se os adultos, quando o pai do menino soube da verdadeira história, ficou consternado, chamou o pai do menino que socorreu, filho do jardineiro, e disse para o jardineiro: eu sou seu patrão, eu quero ser agradecido, eu quero te agradecer a partir de hoje, perante a todo mundo, por este ato, né? Meu filho deve a vida ao seu filho. O pai do jardineiro diz: não, não precisa, senhor, o meu filho faria isso por qualquer pessoa, não é porque é o seu filho, né? Não teve como se livrar, ele queria mesmo agradecer, e daquela forma que a gratidão é um dos maiores princípios da iniciação. Então ele perguntou: o que que seu filho mais quer? Olha, então o senhor está pedindo, né? Eu vou dizer o que ele mais quer, que eu ouço ele dizendo, é que ele quer estudar medicina. Tá bom, então a partir de hoje eu vou matricular na melhor faculdade de medicina da Inglaterra e ele vai se tornar um grande médico. E foi lá, fez a matrícula e o menino começou a estudar medicina. E este pai, que pagava a faculdade de medicina, é uma pessoa influente na política da Inglaterra, foi transferido para a Tailândia, né? E lá na Tailândia, naquela época, deu-se uma peste e aquele filho que já estava moço, que já era uma pessoa influente, dirigente do país, estava para morrer. E naquela época não tinha-se comunicação de internet, como nós estamos aqui rápido, então mandaram-se as ondas de rádios, né, anunciando no mundo todo que o país que tivesse o melhor médico, que era para ir lá para salvar a vida daquele governante, né? Então saiu da Inglaterra o melhor médico da Inglaterra, com os seus instrumentos, com as suas matérias, tinha acabado de inventar a penicilina, era Alexandre Flegman, né? Então ele foi lá, curou aquela pessoa, né? Aquele governante, depois de sarado, veio à Inglaterra a nível de governo, perante todo mundo, colocou-se todo mundo em forma, a multidão, e pronunciou: eu quero agradecer a partir de hoje, perante todos os humanos, todas as pessoas, este ato. Ninguém de vocês tiver o privilégio de ter sido salvo duas vezes pela mesma pessoa.
Então foi isso que passou com o nosso grande iniciado gnóstico, descobridor da penicilina. Então você vê como ele tinha força, né? Ele tinha toda a potência gnóstica, porque estava na época passar a gnose pela alquimia. Assim foi na Rosa Cruz, assim foi nos Cruzados, assim foi em todos os movimentos e foi na gnose. Então nós precisamos estar atentos a tudo isto, né? Para não ficar lá no culto ao passado de uma forma dinossáurica e não avançarmos em frente. Então isso é que aconteceu com a gnose ao longo da história. Ela se movimentou em todas essas ordens espirituais e místicas, em todas as religiões, para que nós não sejamos fanáticos. Hoje há 60 mil religiões, por mais absurda que elas sejam, né? Que há pouco tempo foi fundada na Argentina a Santa Igreja Gnóstica, a Santa Igreja Maradona de Deus, né? Convidaram Maradona para ir na igreja e falaram, não, um dia eu sou diabo, eu não sou Deus, né? E o povo continua acreditando que ele é Deus. E para os argentinos ele é um semideus, né? Eu estive lá em Buenos Aires e vi quem falasse mal de Maradona na rua era morto e decapitado. Então o ego vai fundando religiões, mas qualquer uma delas, por mais absurdo que seja, como diz o venerável Mestre Samael, tem um princípio divino. Então todas elas são pérolas engastadas no colar da divindade. Então cada igreja, cada religião é uma parte do colar. O problema é que ela acha que é o todo e não a parte. E o colar todo é a verdade. Então não existe uma religião superior à verdade, que é o colar, que é Deus. E a gnose é esse colar, é a verdade, a realidade de tudo. Então a gnose contém a sabedoria, o conhecimento que está dissolvido em todas as religiões. Cada religião tem o conhecimento dos fatores em uma parte ínfima, ou tem do primeiro, ou tem do terceiro, o segundo nenhuma delas mais tem. A gnose tem no seu totalidade. Então a gnose é a universidade, né, de todas as escolas, que são o primeiro, o segundo grau, a gnose é o terceiro. Então, quando você chega no conhecimento gnóstico, você chega na plenitude do conhecimento. Daí, se você está procurando, você identifica essa procura. Você se realiza porque você achou aquilo que sua alma procura, que nossa alma procura, por toda essa jornada. E quem vive aí de galho em galho, passeando de mística em mística, de ordem em ordem, não tem muita ciência do que procura, né? Muita certeza. Quando acha, não identifica, não sabe o que achou. E assim vamos nós indo em frente, né? Então é assim que aconteceu. Vocês sabem que nosso mundo ele é preparado para produzir 7 raças, e a gente sabe quais são essas 7 raças raízes. A primeira foi a raça polar, a raça segunda hiperbórea, a terceira a raça lemura, a quarta a raça atlântica, a quinta é a nossa, que é a raça ariana, a sexta a raça curandi, que vem por aí, e a sétima a raça solar. Cada uma dessas raças, né, tem um período de desenvolvimento e passa ao longo de 4 idades, que é a idade de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Nós estamos na quinta raça raiz, que é a nossa raça ária, já na idade de ferro, finalizando, né? A nossa raça raiz, que se desenvolveu no período de 25.965 anos. Então, durante a cada raça dessa, nós temos 5 possibilidades, né, de estar trabalhando a nossa essência, a nossa consciência e sair da roda, atingir a liberdade, a liberação. A primeira é de desenvolver uma consciência, nos classificarmos e irmos para o absoluto, se livra da roda. Desde o início da idade de ouro até a nossa idade de fé da nossa raça, alguns fizeram isso, Jesus Cristo, São Francisco, Samael, Rabulu, Conde Saint-Germain, né? Cagliostro e outros, né? Os apóstolos, mas nós não estamos lá, então perdemos a primeira oportunidade de sair da roda, restou-nos a segunda. Qual é a segunda possibilidade de sairmos da roda ainda nessa raça raiz? Era de nós termos seguido o caminho do Nirvana. Não deu para o absoluto, o caminho reto, então íamos para o Nirvana,
que é nos tornarmos anjo, arcanjo, potestade, possessões, dominações, querubins, serafins, os 9 círculos angelicais, hierarquias, também não fomos. Então não tivemos a oportunidade, não tem ninguém de nós como anjo. A nossa asa derrete, né? Se abrir, né? Então não fomos. Temos a terceira, já perdemos 2 possibilidades. Terceira qual é? É de ir para a ilha. Então para a ilha se sai dessas leis temporariamente, né? Sai da mecânica, quem for para lá, e quem é que vai? São os assinalados que entrar na Arca. Para isso temos aqui o nosso projeto Arcas, para tentar captar essas pessoas. Quem sabe nós vamos para esse terceiro caminho, terceira possibilidade. Para irmos, precisamos ter 50% de consciência desperta, e nós não estamos, mas podemos nos preparar. Se perdermos a ilha, se não conseguirmos esse percentual, podemos ir para a quarta possibilidade, que é de participar dos resgates, né? Ser resgatado por uma nave para habitar as moradas de meu pai. Na casa de meu pai há muitas moradas, então são aqueles que vão pelas naves para qualquer planeta do Departamento Espacial do Cosmos. E para ir para lá, então precisa estar trabalhando com os 3 fatores, a qualquer percentual abaixo dos 50, pode ser até 3, 4, 5, mas a pessoa está trabalhando concretamente com os 3 fatores. Então vai para um local deste para desenvolver seu trabalho, possivelmente nunca mais voltará ao planeta Terra, mas se libertou da roda por aqui. E a quinta possibilidade é daqueles que não fazem o trabalho, que não trabalham em nada, né? Que é o grosso da massa humana, dos 8 bilhões de pessoas que habitam aqui o planeta, e todos nós gnósticos conhecemos a gnose, não trabalhamos concretamente. Então esse é o quinto caminho. O quinto todo mundo sabe, né? Quando a gente está nervoso, o que a gente fala? Vai para os quintos, né? Os quintos dos infernos, é para lá que todos nós vamos, e muito mais rapidinho quando conhecemos a gnose, que é para nos libertarmos e não colocamos em prática, né? Então conhecemos já as 7 raças e as 5 possibilidades que temos. Para que ir para a ilha? Porque uma pessoa que tem 50%, ela está trabalhando a sua consciência, o seu despertar. No cataclisma final que descreve a escritura, não vão sobrar elemento sobre elemento, não vai ter espaço e nem tempo. E aí? A divindade, por misericórdia, então transporta para a ilha, porque ela possa terminar o seu trabalho para ser inserida da 6ª raça Curandi, na Idade de Ouro, né? Ela não pode ir para essa raça ninguém que tem um pequeno resíduo de ego, né? Porque uma laranja podre lá iria contaminar todas. Então é assim que vai acontecer, sabendo todos nós disto. Então vamos trabalhar concretamente a partir de agora, né? Para tentar estar em movimento, em ação, com o trabalho dos 3 fatores, fazendo a observação, auto-observação de instante em instante, a morte em marcha. Quem está morrendo está matando a morte, então a divindade protege, não há necessidade de morrer com os cataclismos que vêm por aí, né? Será salva, essa será a pessoa que será resgatada. Isso nós vamos estar desenvolvendo com mais detalhe nas nossas próximas intervenções aqui, nas próximas conferências. Muito obrigado a todos. Se tiver alguma pergunta, vamos ver aqui no vídeo. Opa, Claudio, só agora vi o que escreveu, moro em Uberlândia, então é uma observação, lembrei que você tinha falado. Muito bem, então não há praticamente uma pergunta aqui a respeito desse tema, mesmo porque ele já é bastante conhecido de todos vocês. Mais uma vez, agradecemos sinceramente. Somos gratos ao nosso Pai Celestial pelo privilégio, que oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui falando a respeito dessas coisas, né, dessas verdades, que é do conhecimento gnóstico, né? E ainda nos resta
restam algumas possibilidades. Oxalá que todos nós possamos agora, no fim do jogo, né, jogar com garra para revertermos, virarmos o resultado, né, do jogo, né? Então, e ainda conseguirmos nos habilitar, nos capacitar concretamente para estarmos na ilha ou estarmos em alguma morada do nosso Pai Celestial, no espaço cósmico. Para isto, a gente vai trabalhar concretamente a partir de agora. Então é o que eu desejo para vocês, força neste trabalho para que possam de última hora se preparar concretamente para o amanhecer da galáxia no termo dos maias, que viu uma série de profecias. Esse amanhecer da galáxia nada mais é do que a sexta raça, Curandir. Então, temos aqui o Antônio Edmundo dizendo: no momento que o professor falou da quarta possibilidade, eu fui interrompido aqui. Pode repetir a explicação, por favor? Com muita alegria, Antônio. Então, até a terceira você ouviu, né? A terceira possibilidade de nós escaparmos da roda. Então, nosso Pai Celestial, o grande arquiteto do universo, Deus, mandou-nos para este departamento de educação do cosmos, que é a Terra, mas nos deu possibilidade de nós sairmos daqui, sair muito rapidamente, imediatamente, né, com as iniciações, ou se não sairmos, ficarmos presos aqui às 3.000 voltas, por 964 recorrências, né, reencarnações, ou mais, né? E ao fim de tudo a gente volta para o absoluto. Mas se quisermos sair antes, né, tem essas possibilidades. Então, se perdemos para o absoluto, porque não há mais iniciações para o absoluto nesse instante, ninguém mais vai se tornar mestre nesse instante, com o findar da raça, só aparece por aí os falsos mestres, vocês não acreditam? O venerável mestre Rabulu foi o último mestre otorgado, né, licenciado pela Loja Branca, então ele fechou o colégio iniciado e por isso ele bateu o martelo e ele escreve: não há nada mais a fazer, como vocês podem ler no Hercólogos. Então ele fecha as iniciações. Isso significa que para o absoluto já não tem mais tempo, né? E logo não vai ter mais espaço, que a Terra vai acabar. Mas fica a terceira possibilidade, né? Que é de nós irmos para a ilha e lá conseguir desenvolver nosso trabalho, recair na sexta raça, que é a raça Curandir. Já não terá mais nada disso que está por aqui, tudo será dissolvido, como diz Pedro na Escritura, não sobrará pedra sobre pedra, e Jesus também disse, né? E se não conseguir uma terceira, então vamos para a quarta. A quarta possibilidade, para ir para a ilha, é preciso que a pessoa tenha despertado 50% de consciência, esteja trabalhando concretamente com os 3 fatores de evolução da consciência. E vamos ser bastante sinceros, né, para conosco mesmo aqui nesse instante. Agora, quem é de nós que tem 50% de consciência desperta agora? Se for acabar agora, se já feito o resgate agora? Ninguém de nós. Será que amanhã nós teremos? Depois da manhã? No fim do mês? No fim do ano? Quem sabe daqui a 5 ou 10 anos? Poderemos ter, se começarmos a trabalhar concretamente, e para isso não tem tempo, como diz o venerável mestre Rabulu aí num vídeo, vocês podem assistir. Quando a pessoa começa a trabalhar concretamente com a morte, né, o tempo para ela cessa, o tempo esotérico, embora o tempo físico continue sendo contado. Então vamos fazer a morte. E então, se não temos os 50 e na hora do embarque, na hora de ser trasladado para a ilha, né, secreta, a ilha sagrada, não tivermos 50, como estamos trabalhando, seja lá o percentual que nós temos, nós seremos
resgatado pelas naves para a quarta possibilidade, que é de ir para a morada de meu Pai Celestial. E quem diz isto é Jesus Cristo. Você pode ler nas Escrituras onde está escrito. Jesus, o Cristo descreveu isso, os apóstolos, né? De duas mulheres que estão no moinho, uma será levada e outra será deixada. De duas pessoas que estão no campo, uma será resgatada e a outra ficará. Então, se você levar para números matemáticos, é 1 por 1, 50% da humanidade tem essa possibilidade de ser resgatado, né? Momentos antes do cataclismo final. É o grande resgate pregado por todas as religiões. Então, para lá irão os que perderam todas as possibilidades anteriores, mas que estão trabalhando concretamente, e serão resgatados. Quem são essas pessoas? As igrejas dizem que são 144 mil, né? Eles até fazem livros, escrevem discursos sobre isto. Como eles não sabem cabala, não sabem que 144, se somar 1 mais 4 dá 9, então é o símbolo na nona esfera, né, do Arcana ZF, então irão para lá quem está praticando o Arcana ZF. Então para eles é 144 mil, não tem jeito, né? É interpretado ao pé da letra. Então irão esses assinalados. Quem são os assinalados? São as pessoas que no seu corpo vital tem a cor azul, é a cor do amor, é a cor do manto da Nossa Senhora na Igreja Católica. Então a pessoa que tem essência, a pessoa que tem virtudes, no seu corpo vital, ela emite essa cor azul. Então essa será resgatada. Qualquer nave enxerga lá de onde eles estão, esse campo áurico, nessa cor azul em qualquer um de nós. Quem não está trabalhando, o ego está dominando os defeitos, então tem uma outra coloração a sua área, então a sua áurea, né, o seu corpo vital. Então esta será deixada e vai para o quinto caminho, que é para o quinto dos infernos. Ela vai para os quintos. Não tem nenhuma virtude, vai resgatar para quê, né? Se nós vimos para cá para adquirir as virtudes, foi esse o objetivo da nossa escola. A gente não aproveitou, pegou, fez da escola, Departamento de Educação, fizemos um campo de diversão, parque de diversão, só divertindo, né? Então vamos para o quinto, vamos para os quintos. Então era isso que a gente estava falando do quarto caminho. Quem não foi para nenhum vai para os quintos. O quinto são os infernos, né? Nas 9 camadas dantescas, a gente vai estar descrevendo nas conferências da terceira fase. Então, por último, né, vai chegando aqui, vou comprar uma máquina de fotografia de Kirlian para ver como está minha áurea RS. Então, exatamente, Márcio, o Photokiller é o aparelho russo, né, que consegue fotografar essa cor. Muitos médicos bons até faz o diagnóstico, o tratamento com base nessa cor, né? Então, você vê que é científico. E o pessoal aí das religiões ou de outras ordens diz que essa é a aura da pessoa, mas eles falam erradamente, porque isto na realidade é o corpo vital e não a aura. A aura é a auréola, né? Aquele fogo sagrado que só os iniciados de alta iniciação têm. Você pode ir na igreja que você vê as pinturas, nem todos os santos têm, só uns que têm. Aqueles que têm é porque fizeram a transmutação. Então a aura é o fogo, né, sagrado transmutado. Então pulou a pergunta da Cristina. Onde está a pergunta da Cristina? Está aqui. Professor, pode explicar de novo a prova dos dinossauros? Ah, muito bom essa chamada de atenção aí em mim, porque eu vou passando aqui 500 por hora e não vejo mesmo, viu? Então desculpa, Cristina, a sua pergunta é o seguinte. Por todo esse desenvolvimento do movimento gnóstico, né, essa renovação dos ensinamentos, tem pessoas que não mudam da moda. Tu vê lá da casa da bolsa, né, quando a pessoa mudou, o tiracolo já não estava mais em moda, né, então já estava fora. Então as pessoas que mudam na época certa são as pessoas que compreendem. Então, no movimento gnóstico também é isso. Como o movimento gnóstico é o movimento do conhecimento,
e para cada época tem-se um movimento, tem um mestre que vem no tempo adequado, né? E no espaço adequado, e depois ele vai. Então as pessoas às vezes não entendem, quando o mestre já se foi, que aquele conhecimento que ele trouxe, né, já foi renovado. Você vê que o colégio vai renovando. Veja bem, a mestra Blavatsky veio para trazer a gnose em preparação para o mestre Samael. Na realidade veio em preparação para o Krishnamurti. O Krishnamurti era muito elevado, não serviu, teve que vir o mestre Samael. Então Samael já deu uma oitava no ensinamento da Blavatsky, é mais elevado. Não que o da Blavatsky não seja correto. Samael é muito mais elevado, é muito mais didático, muito mais revelador. O conhecimento do mestre Samael, dissolvido nas suas 100 obras, precisava de reforma. Ele mesmo reformou em vida. Passou a gnose dele a limpo em 5 livros, que são os livros básicos, né, dele. Os gnósticos antigos não aceitaram, continua com 100 ainda, né, lá atrás. Depois ele, não tendo mais tempo, passou essa missão de continuar a reforma pelo mestre Rabulu, e o mestre Rabulu fez isto. E o pessoal antigo, os dinossauros, a antiga dinossauro não aceitou. Para você ter uma ideia disso que isso significa, nós vamos pegar, por exemplo, lá no segundo livro que o mestre Samael escreveu, que foi a Revolução de Beelzebub. Naquele livro, o venerável mestre Samael praticamente faz uma apologia ao uso da ayahuasca, só para você ter um exemplo, né? Então ele defende, ali ele fala que a ayahuasca era importante, que o mestre tinha que dar para o seu discípulo pelo menos uma vez, para aquele discípulo que não conseguia desdobrar, para que ele desdobrasse, contemplava o mundo astral, a dimensão astral, e saberia que existia, a partir dali continuava se desenvolvendo. Então assim ele escreveu. E assim ele escreveu muitos outros livros que ele chamava de isca para pegar o peixinho. Então ele percebeu que tudo isso estava errado, ele quis queimar seus livros, ele passa limpo, e você pega um dos 5 que ele passou a limpo, que é a terceira montanha, ele vai pegar a ayahuasca e vai dizer: não, nada disso, irmão, tudo isso são coisas subjetivas. Quem quiser desdobrar concretamente, se iniciar, tem que fazer desdobramento objetivo. Então ele vai reformando. Mas os dinossauros não conseguiam, vão continuar com aquele lá do passado. Então é isso. Dinossauros, aqueles que continuam com o ensinamento da gnose do passado e esquece que o mestre deu oitavas, né? Reformulou o ensinamento, corrigiu e não aceitam. E isso é concretamente muito interessante. Vamos dar um exemplo para você. O mestre Samael, o mestre Rabulu, eles não foram mestres, não nasceram mestres. Eles tiveram a iniciação como nós, passaram pelas provas, pelas iniciações, pelas dificuldades. Então eles não tiveram 100% de consciência desperta no início. Então eles tinham um percentual que fosse lá 10, 15, mas não era 100. Então aos pouquinhos eles foram ampliando essa consciência, e ampliando a consciência, a compreensão vai mudando o ensinamento. E o mestre Samael fala isso no seu livro e no seu vídeo. Ele diz: eu pensava que tinha o sintetismo, que eu tinha tudo, né? Mas não tinha, a minha consciência ainda era pouca. Então ele vai melhorar. Só que o mestre é diferente de nós. O mestre é humilde. O mestre Samael corrigia a si mesmo ao vivo e a cores, né? E assim ele foi corrigindo, mas quem não acompanhou continuou com as coisas antigas. Então são os dinossauros, e esses dinossauros atrapalham as pessoas novas, né, que querem realmente ascender e conhecer a gnose de profundidade. Tanto é que na nova ordem o mestre Rabulu proibiu os velhos de entrar em contato com os novos. No finalzinho, né, os novos entravam na fase mais avançada e os velhos foram retroagidos, né, ficaram mordidos de raiva, né? Como é que os novos podem entrar na nossa frente? Mas ele fez isso para que os velhos, rançosos, dinossauros, não contaminassem os novos com aquelas teorias, aquelas coisas antigas. Quem entra na gnose precisa colocar em prática, precisa dobrar, precisa conhecer, precisa praticar, palpar, ter conhecimento de causa. E os velhos não deixam, né? Então os velhos representam os dinossauros,
que você passa numa prova no mundo astral, vai ser atacado por eles. Se vencê-los, você vai fazer as outras iniciações. Se for ali ficar por eles, você vai ficar preso à teoria, às coisas antigas e não vai conseguir transcender. É isso que sobre a prova dinossáurica. Bom, então, muito obrigado a todos. Nós estamos aqui já 21 e 26. Vamos sair aqui no VaptVupt, tomaram a água e nós voltaremos agora então para a terceira fase, né, do nosso curso, onde são obrigados a ficar só o pessoal que está na terceira fase. Porém, não é proibido para os outros. Quem quiser ficar, se aguentar, né, depois de tanta fala, a gente estará aqui daqui a pouco, ok?